tentasse disfarçar com aquele sorriso de mulher segura, por dentro estava espumando. Patrícia nunca teve dificuldade com homem nenhum. Sempre foi a mais desejada, a mais falada, a que os outros elogiavam mesmo quando ela não fazia esforço. E agora, bem ali na frente dela, André Valente, o viúvo mais disputado da cidade, estava olhando para a garçonete. Aquilo não descia, não fazia sentido. Ela não conseguia aceitar. Então Patrícia entrou no modo que ela conhecia bem. Modo ataque. A primeira jogada foi sutil. Se aproximou de André com 2 taças na mão e entregou uma para ele, como se estivesse só sendo simpática. Perguntou se ele queria dançar, mesmo sabendo que ele já tinha recusado antes. Ele agradeceu, mas disse que não dançava. Ela não saiu. Continuou ali, perguntando da empresa, dos filhos, da última viagem que ele fez para a Europa. Tentava rir, alto, colocar a mão no braço dele, tocar o ombro. Mas ele não retribuía nada. Só respondia o que precisava e olhava em volta, desconfortável. Patrícia percebeu que precisava mudar de estratégia. Se fazer de divertida e simpática não estava colando. Então ela resolveu usar o que mais funcionava no mundo dela: influência. Chamou uma amiga jornalista que estava cobrindo o evento e cochichou no ouvido dela. A ordem era clara: espalhar discretamente que André estava voltando à ativa e que ele e Patrícia estavam se reaproximando. A matéria não precisava sair naquela noite. Só uma postagenzinha com uma foto de longe, os dois juntos, legenda ambígua. Será que temos um novo casal? Coisa leve, mas suficiente para criar burburinho. Ela sabia jogar. Enquanto isso, Maria passou de novo por perto dos dois. Tentou não olhar, mas foi inevitável. E viu a mão de Patrícia no braço dele. Isso doeu mais do que ela imaginava. Sentiu um aperto no peito, uma vontade de sumir dali. Mas logo desviou o olhar e seguiu, firme. Não ia dar bandeira. Já sabia que não fazia parte daquele mundo, então melhor nem se iludir. Mas o que ela não sabia é que naquela hora, André também tinha visto ela olhar e tinha percebido a tristeza rápida nos olhos dela. Aquilo bateu forte. Ele começou a se questionar por que estava deixando a presença de Patrícia crescer ao redor dele daquele jeito. Decidiu levantar, educadamente encerrar a conversa e ir até a varanda respirar um pouco. Patrícia ficou parada, sorrindo amarelo, olhando ele se afastar. Na varanda, André encostou no parapeito e ficou olhando as luzes da cidade. Lá dentro, a música continuava alta, as risadas seguiam. Mas ali fora o silêncio fazia bem. Ele pensava em como aquele mundo social tinha perdido o brilho. Nada ali mais fazia sentido. Era tudo tão vazio, tão forçado. E quando pensava nisso, vinha a imagem da garçonete de olhos grandes, que tropeçou e pediu desculpa como se carregasse o mundo nas costas. Lá dentro, Patrícia foi até um grupo de amigas. Riu alto, contou piadas, fingiu que estava tudo ótimo. Mas no fundo, estava arquitetando o próximo passo. Ela queria tirar Maria dali de qualquer jeito. Não ia perder espaço para uma funcionária de buffet. Isso para ela era inadmissível. Nem era pelo André, na verdade. Era pelo ego. Pela certeza de que, no mundo dela, ela sempre tinha que ser a mais desejada, a mais poderosa. Mais tarde, André voltou para dentro. Foi até o bar. Pegou uma água dessa vez. Maria passou mais uma vez por ele. Quando estava voltando para a cozinha, ele falou, num tom baixo, mas firme. "Você tá bem?" Ela parou. Virou de leve o rosto, surpresa, sem saber o que responder de verdade. Só balançou a cabeça e disse, "Tô, sim." Mas os olhos dela não diziam isso, e ele percebeu. Antes que ela fosse embora, ele disse outra coisa. "Você trabalha aqui sempre?" Ela engoliu seco. Disse que não, que era só um freela que pegava esses eventos de vez em quando, dependendo da escala. Ele respondeu com um "Entendi", calmo, mas ficou olhando ela ir embora. Patrícia, do outro lado do salão, assistiu essa cena toda, e aí entendeu. Não era impressão. Tava acontecendo mesmo, foi embora da festa mais cedo.
mas não sem antes deixar um recado com o gerente. Do buffet, pediu o nome da garçonete. Fingiu que era para dar um elogio formal, mas na verdade, queria saber exatamente com quem estava lidando. O jogo, para ela, tinha começado de verdade. E ela nunca gostou de perder. Maria, quando chegou em casa, jogou o sapato longe e foi direto lavar o rosto. A cabeça ainda rodava com tudo o que tinha acontecido. Sabia que algo tinha mudado. Sabia que aquele olhar de André não era só gentileza, mas também sabia o tamanho da encrenca que isso podia virar. Só não fazia ideia do que vinha pela frente. Na manhã seguinte à festa, Maria acordou com os pés latejando e a cabeça cheia. Tinha dormido mal, virando de um lado para o outro pensando nas coisas que aconteceram. A imagem de André perguntando se ela estava bem ainda rodava na cabeça dela como um filme em looping. Parecia pouco, mas para ela significava muito. Só que logo que abriu o celular, veio a rasteira. Recebeu uma mensagem da colega do buffet, com um print de um post de um perfil de fofoca da cidade. Aquelas páginas que vivem de boato, mas que todo mundo segue escondido. Tava lá a foto. André conversando com ela no salão. Não era uma imagem nítida, mas dava para ver os dois perto, ele inclinado levemente na direção dela. E a legenda: viúvo bilionário troca confidências com funcionária do buffet. Será que temos casal novo na área? O coração de Maria gelou. Primeiro veio a vergonha. Depois, o medo. Imaginou o que as pessoas iam pensar. Imaginou os comentários no trabalho, na vizinhança, até entre os parentes mais distantes. Não queria virar assunto de ninguém. E, principalmente, não queria que achassem que ela estava dando em cima dele. Porque não estava.